Mas poderia pagar este gesto de amor. Só posso dizer para ele: obrigado, Senhor. Escuto o estalar do chicote no corpo molhado, o suor misturado com sangue em seu corpo descer. A cruz é pesada no ombro, mas vai caminhando. Seu sangue é semente da igreja que hoje cresceu. Mas eu que devia sofrer e sentir esta dor, era eu que devia morrer pendurado na cruz. Jamais poderia pagar esse gesto de amor. Só posso dizer para ele: obrigado, Senhor. Aleluia. Venceu no Calvário o inferno enchido de glória. Desceu lá no Hades livrando da morte cruel aqueles que estavam cativos esperando a vitória, abrindo o caminho, levando o seu povo para o céu. Mas eu que devia sofrer e sentir esta dor, era eu que devia morrer pendurado na cruz. Jamais poderia pagar este gesto de amor. Só posso dizer para ele: obrigado, Senhor. Ah, Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Jamais poderemos pagar esse gesto de amor que o Senhor sempre entregou para nós. Palavra linda, irmãos, é a palavra que fala de cruz, que fala de arrependimento. Como o Felipe aqui mencionou, né? Deus fala comigo sempre com uma palavra de exortação, e fico feliz, irmão, porque eu sempre oro para Deus me exortar. Sempre estou em oração: Senhor, me exorta, me repreende, me disciplina, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, porque a palavra do Senhor nos fala que Deus exorta, castiga, né? Repreende o filho a quem ama. Glória a Jesus. Então, se o Senhor está nos repreendendo, é porque Ele está nos amando. Isso é muito bom, porque o nosso objetivo é os céus, né? Não somos daqui. Glória a Jesus. Irmãos, livro de Lucas, capítulo 9, versículo 10. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, os seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se ele, os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeia ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos num lugar deserto. 13. Mas ele lhes disse: dai-vos vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo assentar a todos. E tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes
sobejou 12 cestos de pedaços. Amém? Glória a Jesus, já foi orado. Eu gostaria de fazer mais uma breve oração. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Eu peço, Senhor, que o Senhor fale conosco, através da tua santa palavra, meu Senhor, e que possamos sair daqui renovados, cheios da tua graça, do teu Espírito Santo, para ganharmos almas para o Senhor, para trabalharmos para o Senhor e sejamos abençoados para o Senhor e pelo Senhor. É o que eu te peço e te agradeço com fé no nome de Jesus. Irmãos, aqui a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Um pouco antes tinha acontecido um fato muito triste. O profeta ali, João Batista, tinha sido decapitado e sido entregado numa bandeja de prata para a filha da mulher de Herodes. E os discípulos falam para o Senhor o que tinha acontecido, como a palavra do Senhor nos relata aqui. E regressando os apóstolos, contaram tudo o que ele tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, uma cidade chamada Betsaida. Jesus ali ficou muito triste, porque João tinha sido morto. E ali, recebendo essa notícia, ele retirou para esse lugar deserto. E muitas vezes vai ser assim conosco, mediante uma tristeza, uma notícia ali que irá nos pegar de surpresa, teremos que estar afastados ali, na presença de Deus. Não só no momento de alegria, principalmente no momento de tristeza, né? Como Jesus fez, se retirou naquele deserto. Tenho certeza que ele ficou muito triste pela morte de João ali, da forma que foi, um servo de Deus, pregando a verdade e pregando contra o adultério ali de Herodes, porque tinha tomado a mulher do seu irmão Felipe para ele. Pode ir no banheiro para jogar isso. O adultério continua sendo pecado até os dias de hoje. Glória a Jesus. E ali Jesus se retirou. Mas, como todos começaram a conhecer a fama do Senhor, a palavra do Senhor nos fala que uma multidão o seguiu. E sabendo a multidão o seguiu e os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Naquele momento de tristeza, que João tinha falecido, mesmo aquela multidão seguindo ao Senhor, ele recebeu a multidão e curou os que necessitavam de cura. Glória a Deus. Podemos estar em momento de tristeza, de agonia, de decepção nas nossas vidas, mas não temos que deixar de servir ao Senhor. Não temos que deixar de fazer a obra do Senhor. Não temos que deixar de proclamar o reino do Senhor. Estava escutando um louvor hoje, à tarde, de um cantor, Marco Antônio, gosto de alguns hinos dele, dos antigos ali, e ele fala na letra desse hino, glória a Jesus, que no momento de tristeza, Deus deu alegria para ele louvar o Senhor. Irmãos, quando passamos momentos de tristeza, de agonia, só quem sabe que passa. É muito fácil tentar sentir a dor do próximo, né? Posso orar pelo irmão, uma irmã, mas só quem passa que sabe. E no momento de desesperança, de desespero, de tristeza, de agonia, nós termos a alegria de louvar a Deus. Verdade. É a maior alegria do mundo. É quando Deus vê a nossa fidelidade. O Senhor vê a nossa comunhão com Ele. Nós queremos buscar santidade através de oração, de jejum, de leitura da palavra. Estamos aqui no curso de oração, de ensino. Enfim, estamos na presença de Deus. Num momento de tristeza e agonia, é onde Deus recebe o nosso verdadeiro louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos irmãos e irmãs saíram da presença de Deus depois que Deus abençoou, né? Verdade. Eu vi muitos casos, irmãos, muitos testemunhos que desviaram e foram para o mundo. Foram para o mundo fazendo a vontade do diabo. Quantos irmãos? Mas nós temos que servir a Deus na alegria
na tristeza, né? Na saúde e na doença. Nós temos que servir ao Senhor. Como Paulo e Silas naquela prisão, ali, onde eles estavam ali, foram chicoteados, sofrendo por amor ao Evangelho, eles cantavam ao Senhor com alegria. No momento de tristeza, eles louvavam o Senhor. E assim não foi diferente com Jesus, através dos seus discípulos, apóstolos, trazendo a notícia de João, e a multidão seguiu o Senhor. A multidão seguiu e ele curou muito. E ali, onde a palavra do Senhor nos fala, versículo 12, o dia já começava a declinar, se findando o dia ali. Então, chegando ele e os 12 disseram: espere a multidão, para que indo aos campos e aldeias ao redor se agasalhem e achem o que comer, porque estamos num lugar deserto. E ali eles chegaram e falaram para o Senhor: Senhor, vamos mandar a multidão embora, porque eles precisam se agasalhar e comer, ouvir as tuas palavras, né? O alimento espiritual, mas estão com fome. Ali a palavra do Senhor nos fala, irmãos, que são 5.000 homens aproximadamente, fora mulheres e crianças. E Jesus falou para eles assim, versículo 13: mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para este povo. 5.000 homens. É muito fácil nós lermos, né? E ficamos ali gloriados, né? E com fé pelo milagre do Senhor. Mas imagina ali naquele momento. Consegue se imaginar estando você junto ali àquela multidão e você com fome, com aqueles irmãos e irmãs ali presentes, e só tinha 5 pães e 2 peixes. Para o Senhor é muito. Humanamente falando é pouco, mas para Jesus é muito. É assim que acontece com a nossa fé. Às vezes você pode orar e falar: com Mário, minha fé é tão pequena, sou tão falho, eu preciso melhorar tanto na presença de Deus, eu preciso que Deus me ajude a melhorar na presença dEle, eu quero ser usada por Ele, eu quero ter os dons do Espírito Santo, eu quero falar em línguas estranhas, eu quero fazer a obra do Senhor. Mesmo que a sua fé seja pequena, confia no Senhor, porque para o Senhor basta, como Ele disse, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e o Senhor te usa para a honra e para a glória dEle. Basta ter fé, pode ser pequena, pode ser média e grande. Deus quer te usar, Deus quer te usar na presença dEle, como o Senhor fez este milagre aqui, na multiplicação. E Jesus manda sentar. Olha, organiza aí de 50 e 50. O milagre já estava para acontecer, irmãos. 50 e 50 os apóstolos ali organizaram aquela multidão, e Jesus tomou aqueles pães, os peixes, olhou para os céus, abençoou e deu aos seus discípulos, e foi feita aquela multiplicação daqueles pães e daqueles peixes. E Deus, quando nos abençoa, não é pouca coisa, não é pouca coisa. Deus, Ele tem prazer de nos abençoar, porém nós temos que fazer a vontade dEle. Deus. Temos que fazer a vontade do Senhor, temos que andar na direção do Senhor, abrir mão do mundo, abrir mão das vontades da carne. Não é fácil. Nós temos que lutar contra as vontades da carne, para Deus nos abençoar, e não isso por interesse, porque nós buscamos a Deus, amamos a Deus acima de todas as coisas, e Deus, Ele nos abençoa. E quando Jesus faz um milagre, irmãos, é coisa boa, não é pouca coisa. Está lembrado da história de José? Todo mundo conhece a história de José, né? Ele era príncipe, ali estava com seu pai Jacó e os seus irmãos, e ali os seus irmãos por inveja. José era um homem justo, obediente ao pai, obediente à mãe, né? Ali, obediente ali à vontade de Jacó, seu pai, e trazia sempre as notícias dos seus irmãos, que eram rebeldes ali, e não obedeciam, faziam coisas escondidas do seu pai Jacó. Foi vendido por 20 moedas de prata, foi feito escravo,
trabalhou na casa de Potifar. Deus abençoou aquele jovem que era muito correto, honesto e formoso de aparência ali, muito inteligente. E ali tudo que José colocava a mão prosperava. E quando ele estava tranquilo, não apanhava mais, a mulher de Potifar coloca os olhos ali em José e ele não deu ouvido para a carne, para a vontade do diabo, né? Largou as vestes ali na mão dela e fugiu do pecado, apanhou, foi jogado na prisão de Faraó. A vida dele na casa de Potifar estava tranquilo, né? Ele podia muito bem ali cometer aquele pecado contra Deus em primeiro lugar e contra o seu senhor, o seu patrão, que era ali o segundo homem mais poderoso do Egito na época, e foi para a prisão de Faraó. E ali, olha como é o servo de Deus, olha como é o servo de Deus, o homem e a mulher que anda na direção do Senhor. Uma cadeia, um calabouço prosperou na mão de José. Uma cadeia prosperou. Aleluia. Não tinha mais briga, não tinha mais confusão. Os presos ali eram bem ordenados ali. E tanto é que o carcereiro deixou a chave na mão de José, né? Poderia abrir ali e fugir. Servo de Deus, tudo que colocava na mão fazia bem feito. E eu tenho certeza, irmãos, que José, olha, ele fazia mais do que era para ele fazer. Porque o servo de Deus é assim. O patrão, às vezes, encarregado, quando era colaborador, era dessa forma. Sempre fazia mais do que o patrão pedia. Sempre. Ficava mais no horário, não reclamava, fazia o melhor. Porque eu sei que eu tinha que fazer para Deus. Quando nós trabalhamos, irmãos, e fazemos algo para o nosso chefe, encarregado, patrão, nós estamos fazendo para Deus. E temos que fazer o melhor e Deus nos recompensa. E depois ali, naquela cadeia, quando aquela cadeia foi próspera, ali vai o padeiro, vai o copeiro, né? Dá uma resumida na história. E José interpreta o sonho e se cumpre o sonho dos dois. O padeiro morre, porque roubou o cálice de bracelete de Faraó, se não me falha a memória. E ali o copeiro ele é honrado, esquece de José, mas quando o Faraó ele tem aqueles sonhos das espigas mirradas, e as boas espigas, e as vacas magras, e as vacas gordas, o copeiro lembra de José. Deus vai na mente ali do copeiro e faz lembrar de José. Os magos feiticeiros ali na época do Egito não conseguem desvendar o sonho, e Deus faz de José um escravo ao governador. Ah, Jesus, aleluia. Governador, para a honra e glória dele. E ali ele toma uma esposa que Faraó vou dar para ele, coloca o anel no dedo, anda no carro ali real de Faraó, e toda a terra do Egito tem que se inclinar a José, porque só no trono Faraó tinha mais poder que José. O escravo se torna governador. E José foi o primeiro a fazer logística no mundo. Pode ler. José foi o primeiro que fez logística. Deus deu sabedoria para armazenar aqueles grãos, porque ia haver uma fome terrível na terra. José, eu tenho certeza que ele queria só a carta de liberdade e voltar para a família. Mas através da vida de José, ali onde Deus usou ele, para a terra não padecer de fome, Deus o fez governador. Então Deus dá mais. Deus faz mais. Muito mais daquilo que nós pedimos e pensamos. Mas há um preço a se pagar. Há um preço a se pagar. Nós estarmos constantemente na presença de Deus. Irmãos, e nós podemos se orgulhar, não por vaidade, se orgulhar no Senhor, que nós estamos numa igreja de oração. Poucas igrejas, né, estão de joelhos. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que a igreja de Cristo avança de joelho no chão. A igreja de Cristo avança de joelho no chão. É assim que nós estamos avançando para a honra e glória do Senhor. Então, quando Deus nos abençoa, não é pouca coisa. O Senhor nos abençoa com abundância. Não é pecado nós pregarmos prosperidade. É que o evangelho aí fora está adulterado. Estava conversando essa semana com o pastor Enoque.
entramos em muitos assuntos, ele falou: irmão Mário, não é pecado nós pregarmos prosperidade. Eu falei: é verdade, pastor, porque o reino dos céus é prosperidade. É verdade, Deus tem prazer em nos abençoar. O Senhor tem prazer em nos abençoar, desde que nunca colocamos no coração. Aqui só tem que morar Jesus, Deus, o Espírito Santo, a palavra do Senhor, amor ao próximo, Deus acima de todas as coisas, e o mais Ele nos acrescenta. Não é pecado, porque vimos na história de José, na história de Davi, que era um camponês ali, um pastor de ovelha, e Deus fez rei de Israel, e foi um reino próspero, e muito mais adiante ali, seu filho Salomão. Jó era o homem mais rico da face da terra. Então não é pecado, Deus tem prazer de nos abençoar, mas o nosso coração e a nossa preocupação não está nas riquezas, está em buscar a Deus, em fazer a vontade do Senhor, e cada um segundo a sua vontade, Ele abençoa em todas as áreas. E Jesus multiplicou, e aqueles 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados. Ora o milagre do Senhor. É o que Deus quer fazer conosco, irmãos. Deus quer nos abençoar, Deus quer usar a mim e a você para operar milagres aí fora. Jesus quer nos usar, mas temos que andar em santidade, temos que fazer a vontade do Senhor, e se agradar de Deus, Deus se agradará de nós, irá nos usar para fazer a vontade dele. Uma pessoa está enferma e nós estendermos a mão e essa pessoa ser curada, né? Deus quer fazer isso, mas quase não se pede os dons do Espírito Santo, quase não se pede. É poucos que pedem os dons do Espírito Santo, e fica essa alerta para nós, para buscarmos os dons espirituais, para nós usarmos somente na obra dele, para a honra do Senhor. Nós não queremos glória, não queremos honra nenhuma, nós queremos que Deus seja glorificado e o Senhor seja honrado. E a palavra do Senhor nos fala que alimentaram todos ali, sobraram 12 cestos. 12 cestos. Olha que Deus próspero que nós servimos, Deus abençoador, Deus único, Deus poderoso. É o que Deus quer fazer na minha vida e na sua. E aí em João, na mesma passagem, Mateus também fala que Jesus, depois que operou esse milagre, ele se retirou a orar. Ele se retirou a orar, porque a multidão queria ali já fazer dele um rei, já queria honrá-lo, e ele se retirou. O Senhor não queria honra na terra, ele queria estar perto do seu Pai. Aleluia. É assim que nós devemos fazer. Irmãos, quando for tudo bem na sua vida, joelho no chão. Quando estiver passando dificuldade, joelho no chão. A conta bancária está gorda, joelho no chão. A conta bancária está zerada, joelho no chão. Nós temos que orar. Temos que viver em oração para Deus nos dar vitória. Amém? Essa palavra colocou no meu coração, da multiplicação dos peixes. O Senhor deu essa palavra aqui de joelho, orando no púlpito esta tarde, simplesmente porque ele está só na presença de Deus, sentiu o Espírito Santo, chorar aos pés do Senhor, e Deus falou